Como um motoclube que não é 1% e que diz ser apenas um grupo de amigos que se reúnem para dar rolê e fazer caridade, podem ter tantos inimigos por todos os Estados Unidos. Hoje eu vou falar sobre o Iron Order Motorcycle Club, um MC que não é 1%, mas que possui um histórico de brigas e violências que poucos motoclubes 1% possuem. Então fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser polêmico. Mas antes de mais nada, meus amigos, o de sempre, caprichem no likezão. Eu peço mesmo sabendo que vocês são pica e sempre já chegam dando uma voadora no like. Então aproveita e confere se você já está inscrito no canal. E se você for novo por aqui, não perde tempo e se inscreva no Top Mundo canal. Eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que ajuda demais a manter o nosso humilde canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Criado em 2004 em Jeffersonville, no estado de Indiana, o Iron Order Motorcycle Club é até que novo se comparado aos motoclubes tradicionais. Mas não pensem que se trata de um MC pequeno, muito pelo contrário, o Iron Order é um dos MCs que mais crescem e em pouquíssimo tempo. Já são mais de 3 mil membros em mais de 11 países, inclusive no Brasil. Maior do que o crescimento do motoclube é o número de inimigos que eles possuem. Eu vou citar apenas alguns, como por exemplo, Hells Angels, Mongols, Pagans, Outlaws, Bandidos, Sons of Silence, Black Pistons. 3 dias depois... Rock Machine, Vagos, Gypsy Jokers e por aí vai. Resumindo, os caras têm treta com todo o Big Five e mais um monte de MC 1% pesadão. Mas o que o Iron Order fez para atrair tanto ódio? E digo mais, até os dois maiores rivais do mundo 1%, Angels e Mongols, estarem do mesmo lado contra eles. Um dos motivos dos MCs fora da lei odiarem tanto o Iron Order é que eles não são 1%, mas acabam agindo como os coletes, three pieces, as regras, as hierarquias e principalmente as tretas. Inclusive alguns estados, como por exemplo a Califórnia, já colocaram o Iron Order na lista dos motoclubes fora da lei. Então, segundo os MCs 1%, querendo ou não, eles também são 1%. E é aí que nasce outra treta, porque para ser um MC 1% nos Estados Unidos, como eu já citei em outros vídeos, o novo motoclube terá que pedir para algum outro MC grande, geralmente um dos Big Five, que irão ou não autorizar você a usar o diamante 1%. Mas o Iron Order cagou para essa regra, pois eles não querem ser 1%. Eu sei, é bem confusa essa treta, mas piora, vai vendo. Outra regra sagrada entre os motoclubes fora da lei é de nunca cooperar com a lei, não falar com policiais nem nada. Fazer isso é considerado uma traição que pode ser mortal. Mas o Iron Order não somente ajudam as autoridades a denunciar outros MCs, como boa parte de seus membros são autoridades. Existem muitos policiais, investigadores, militares, veteranos de guerra e etc. Bom, a fórmula para a confusão está pronta. Um motoclube que não se diz 1%, mas que para muitos agem exatamente como um, mas que é composto por policiais e outras autoridades. Isso automaticamente os colocaram na mira de todos os MCs 1%. E se você acha que por se tratarem de autoridades eles evitariam confusão, é aí que você se engana. O histórico de tretas desse motoclube é bem extenso e eu vou citar alguns casos para vocês. Em junho de 2013, os Iron Order MC se envolveram em uma grande briga com os Los Lobos MC. Foram 17 pessoas tretando e 2 membros dos Los Lobos foram presos, mas nenhum do Iron Order. Já em 2014, eles e os membros dos Black Pistons tiveram uma briga e Zachariah Tipton, dos Pistons, foi morto por um tiro disparado por Christopher Stone, que é um médico da Guarda Nacional, e após investigações
investigações, ninguém foi preso e o caso ficou como legítima defesa. Inclusive tem o vídeo desse caso aqui no YouTube, mas para quem se impressiona fácil com esse tipo de conteúdo é melhor evitar. Mas então, testemunhas acusam Christopher, que era um prospecto do Iron, de ter atirado em Zachariah enquanto ele já estava no chão. No mesmo ano, mais uma briga, e dessa vez 4 membros dos Chosen Sons foram presos, e mais uma vez, ninguém do lado do Iron Order foi preso. Houveram muitas outras tretas, como contra os Pistoleiros MC e até contra o Iron Horseman MC, muitas envolvendo tiros, mas o pior caso de todos e que tomou conta da mídia norte-americana foi quando, durante o evento Biker Colorado Motorcycle Expo de 2016, uma confusão entre os Mongols MC e os Iron Order MC estourou, e no meio dessa confusão, o membro dos Mongols, Victor Mendoza, foi baleado e acabou morrendo. Uma foto de um membro do Iron Order MC segurando uma arma foi divulgada, mas após as investigações, mais uma vez, ninguém foi preso. O fato é que, em meio a tantas tretas, muitos casos gravíssimos, parte da mídia, influenciadores e os outros motoclubes norte-americanos acusam as autoridades de estarem passando pano para o Iron Order, pelo fato deles serem um motoclube law enforcement. Bom, eu tenho amigos que fazem parte de MC Law Enforcement, e eles, por serem policiais, evitam confusões, evitam inclusive lugares que eles sabem que pode rolar treta, mas não parece ser o caso do Iron Order. Mas temos que ver pelo outro lado também. Não estariam os MCs 1% provocando ou perseguindo eles por saber que boa parte dos membros são autoridades? Pode ser um ou outro, ou até mesmo os dois. O fato é que o Iron Order MC é facilmente o motoclube mais odiado dos Estados Unidos. Mas se você pensa que eles fecharam as portas ou pararam de rodar, muito pelo contrário. O Iron Order é um dos motoclubes que mais crescem no mundo, inclusive já há sede no Brasil e em muitos outros países. Mas e aí, o que você pensa sobre tudo isso? Estaria as autoridades passando pano para os Iron Order, ou eles estão sendo perseguidos por causa do rápido crescimento e o número de membros que eles estão atingindo? Deixem nos comentários sua opinião, claro, mantendo o respeito, senão vai tomar um banzão na cara sem dó. Pessoal, agora eu quero agradecer muito os valeu demais que rolou essa semana. E o nosso novo membro do canal, o Everton. Meus amigos, muito obrigado mesmo, de coração. Vocês não sabem como vocês ajudam a manter o canal, porque tá difícil. O último vídeo sobre a Nova Zelândia, o patrão YouTube simplesmente desmonetizou o vídeo. Então às vezes até desanima, porque querendo ou não, esse é o nosso segundo trampo e dá um trabalho danado fazer esses vídeos para os caras simplesmente desmonetizarem e pronto. Parece que eles querem somente conteúdo bonitinho de um mundo perfeito, mas tá bom, né? O site é dos caras, então fazer o quê? Mas valeu mesmo, pessoal, por estar sempre com a gente. Vocês são pica e desculpa aí ficar chorando as pitangas pra vocês. Peço de sempre, compartilhem esse vídeo com seus camaradas. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.